Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Science, o podcast que tem como lema a ciência alimentando a nutrição. Primeiramente, eu quero pedir também um apoio aqui da nossa audiência, dos nossos ouvintes, para que vocês participem da nossa enquete, que a gente sempre coloca, na verdade nem é uma enquete, pergunta que a gente sempre coloca ali no Spotify, para que a gente quer ouvir, a opinião de vocês, a percepção de vocês. Então, por favor, a gente pede essa colaboração, essa participação de vocês em responder a nossa perguntinha ali chave, que a gente também quer saber, como vocês pensam, a percepção de vocês, tá? A gente conta com o apoio de vocês. A gente está aqui hoje com o nosso 10º episódio dessa primeira temporada, o Pod Science, que tem como lema a ciência alimentando a nutrição. Hoje temos um tema que eu já falo de antemão sobre impunidade, que é um tema um pouco, na verdade, um pouco não, ele é complexo, então também a gente vai tentar debater aqui, com o nosso convidado, o nutricionista Leonardo Murad, de uma forma que a gente consiga, trazer reflexões, ajude a clarear um pouquinho mais esse tema, que eu sei que é um tema muito complexo, e vamos tentar debater da melhor forma possível. O Leonardo Murad, nosso convidado aqui, ele tem uma experiência no Conselho, foi ex-fiscal do Conselho Regional de Nutricionistas, CRN4, ex-presidente também do Conselho Regional de Nutricionistas, CRN4. Atualmente, ele está trabalhando como nutricionista no Instituto Nacional de Câncer, o INCA, e é presidente da Associação de Funcionários do INCA. Então, nesse primeiro momento, para falar desse tema, que surgiu a partir do meu projeto, minha investigação científica do processo de doutoramento, que eu ainda estou em fase de elaboração, surgiu essa ideia de criar o podcast, um dos produtos dessa investigação científica, onde eu estudei, eu apliquei essa investigação científica com nutricionistas de todo o território brasileiro, e um dos motivos, um dos temas que surgiu foi esse, como resultado dessa pesquisa, da impunidade. Se a gente parar, se a gente for olhar, segundo o dicionário Aurélio, o que significa impunidade? É um estado de impune, a falta de punição, de castigo, Pode se definir também como aquela sensação de que se faz e nada acontece, não há, entre aspas, uma punição. E a ideia, de criar esse episódio com essa temática surgiu justamente dessa pesquisa que norteou meu processo de doutoramento com nutricionistas no ano de 2021, e um dos relatos, das queixas trazidas por esses profissionais, por esse público-alvo, foi justamente essa questão da impunidade. E que nos chamou muita atenção, porque um dos objetivos dessa investigação científica foi justamente analisar as condições de trabalho desse público-alvo, dos nutricionistas. E quando a gente fala de condições de trabalho, até autores como Mauro e colaboradores em seu estudo, eles enfatizam também que as análises referentes às condições de trabalho não podem ser somente com foco nas condições físicas e recursos materiais que a instituição oferece aos colaboradores, devendo ser consideradas também situações que vão envolver reflexos psicológicos, biológicos e sociais destas condições, sendo considerados como objeto de análise os aspectos também que são tangíveis e subjetivos, que vão envolver essas condições de trabalho, tais como o meio ambiente de trabalho, as condições sociais do trabalho, a vida social, a remuneração e as perspectivas do trabalhador. E aí, um dos dados que eu trago para vocês é que uma parcela considerável da amostra, 40,87%, informou estar insatisfeita com a sua área de atuação, com a profissão, e o desejo em mudar a sua área de atuação, a profissão, foi relatado por 46,09% da nossa amostra. Um dado, que nos chama a atenção. E se a gente for olhar, as questões referentes à impunidade, elas são amplas, São questões que envolvem desde questões de privilégios, assédio moral, assédio sexual, relações de poder, entre outros. Então, por isso, neste sentido, a gente convida o Leonardo para falar um pouquinho, quando a gente fala de impunidade no universo da nutrição, eu te convido a falar um pouquinho com a sua experiência de atuação em uma entidade de classe, com seu amplo conhecimento. O que você pode, nos dizer sobre esse tema? Roberta, primeiro gostaria de agradecer desde já o convite, é uma belíssima iniciativa, fico muito honrado em poder contribuir. O que me chamou muito a atenção, Roberta, é o alto percentual de pessoas que pensam em deixar a profissão,
ou a área de atuação. Realmente, a sua pesquisa ela demonstra uma imensa insatisfação da categoria, né? E acho que, para isso, para a gente entender isso de uma forma mais completa, até porque o tema impunidade, como você colocou, ele é bem complexo, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco. Eu não sou sociólogo, antropólogo, psicólogo, sou nutricionista, mas com a experiência que você mesmo citou que eu tenho, eu consegui delimitar alguns pontos que podem ajudar a gente a entender essa sensação de impunidade, tá? Eu acho que, por vezes, a satisfação profissional ou simplesmente a alegria de atuar e de querer se manter e crescer aonde você está, ela passa por um tripé que eu chamo o tripé do reconhecimento, a remuneração e a satisfação. Então, você está satisfeito, feliz com o que você está fazendo ali, né? Recebendo uma boa remuneração, uma remuneração adequada, e tendo reconhecimento, isso realmente traz você para um caminho de felicidade profissional, né? Mas isso é muito difícil de alcançar, né? Isso não é qualquer profissão que você vai alcançar isso, e nem mesmo em alguma profissão diversa da nossa, você necessariamente vai alcançar isso, tá? Isso é quase o cálice sagrado, eu acho, das profissões. E soma-se a isso também, estarmos vivendo hoje numa era muito fluida, né? Tudo é muito rápido, existe muita pressão, existe uma superexposição, as redes sociais o tempo inteiro pressionam, até mesmo psicologicamente, as pessoas a ter aquilo que aquela pessoa que está expondo aquilo está tendo, aquele sucesso profissional que aquele colega está tendo, né? Então, acho que todos acabam querendo brilhar, mesmo de forma inconsciente, né? E acho que isso leva a uma questão chamada atrito expectativa versus realidade, né? Então, a Sim. gente entra nessa questão de eu tenho a expectativa de brilhar muito, mas a realidade é diferente, né? Acho que existem muitas expectativas, por vezes, com uma visão romântica demais, mas a realidade é diferente. E não é exclusividade da nutrição. Isso é É isso importante. que eu ia falar, né, te complementar. Eu acho que, como você bem Uhum. colocou, não é só a gente às vezes foca muito na nutrição, mas não é exclusividade só da nutrição, né? Tem outras Não. profissões também muito semelhantes. E até quando você falou da questão da remuneração, eu acabei não trazendo, né, mas eu vou Sim. compartilhar. 46% da nossa amostra, eles relataram ganhar em torno de até 3 salários mínimos. Então, se a gente parar para Sim. pensar, né, ainda tem esse fator, né? A baixa remuneração que pode, sim, ter contribuído para essa insatisfação, né? Querer, né, mudar da área de É. atuação. Querer, como você falou, né? A expectativa, vou me formar, vou ser um nutricionista, quero ser um nutricionista É. de sucesso pelas próprias mídias, né, que a gente vê, 10K, né, não sei quantos mil seguidores e tudo mais, e aí, mesmo que as pessoas falem que não, eu sei lidar com as mídias, mas como você falou, fica impregnado, né, no nosso inconsciente. Muitas vezes é algo automático, a gente nem se deu conta. Eu acho que é um trabalho mais complexo, né, de se autoconhecer para saber realmente o que está trazendo essa sua insatisfação também, né, alinhado a isso, tudo que você falou, o tripé. Perfeito, Roberto. Acho que já tem trabalhos até mesmo demonstrando isso, né? Que a rede social em si ela acaba sendo um fator, né? Quase um gatilho disparador de depressão, porque ninguém se expõe em rede social, ninguém ou está mal aparentado, está feio na rede social, ou ninguém comenta os seus problemas, né? Todo mundo é feliz, todo mundo é bem-sucedido e tudo é maravilhoso, né? Então, como eu estava falando, não é exclusividade, e você complementou muito bem, da nutrição. Eu acho que existem profissões com maior exposição de mídia, e por vezes retratadas por telenovelas, ou programas de televisão de uma forma geral, ou até mesmo em redes sociais, com muito glamourosas, empoderadoras demais, né, muito potentes, mas, na grande realidade, 99,9% das vezes são tão normais quanto a nossa profissão ou qualquer outra profissão, né? Tem rotina, tem uma remuneração, sim, tem assédio, tem chefe chato. Acho que a grande questão é que a gente está sempre olhando para cima, né? Então, a gente está sempre olhando aquela pessoa que venceu naquela profissão, que ganhou um super salário, uma super
um super reconhecimento, né? O que, na realidade, não é a realidade brasileira, né? Acho que todas as profissões elas têm os seus percalços, né? Mas o que acontece na nutrição em si, né? As nossas questões próprias que abalam tanto essa nossa moral, né? Que vai impactar lá na frente na sensação de impunidade, tá? É inegável que existe um machismo estrutural e afeta a nossa profissão, que ela é estritamente feminina, então existe sim esse machismo, o cara olhando de cima para baixo, achando que acaba sendo uma profissão subvalorizada, porque tem muitas mulheres e ele não valoriza, né? A sociedade acaba não valorizando, por vezes, tá? Isso tem mudado muito. É uma profissão que lida com alimentação, cozinha, refeição, existe preconceito em relação a isso. Muita gente, existe um ditado muito famoso, né, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Não, é de nutricionista e louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo acha que é nutricionista, todo mundo acha que entende alimentação para alguma coisa. A nossa exposição, e isso eu acho que é uma das piores coisas, na mídia, na grande mídia, não ajuda em nada, porque ela está sempre ligada à estética, à qualidade de vida, só que o nosso país é um país miserável, né? Então, assim, a esmagadora massa da nossa população, né, formada pela classe C, D e E, que são classes com baixíssima remuneração, né, com dificuldade de colocar comida na mesa, por vezes, com dificuldade de pagar, né, se manter de forma, ou pagar colégio dos filhos, ou preocupado com a educação dos filhos de uma forma geral, preocupado com saúde, talvez não tenham muita visão da estética e muito menos da qualidade de vida, né? Que são duas áreas importantes, obviamente, mas para a nossa população em si, talvez ela não chame tanta atenção. Por isso, não é também incomum, não é incomum você, por vezes, você se apresentar como nutricionista e as pessoas só liguem você aquela questão, estou magro, então passa na dieta, preciso perder peso, apenas com questão estética, desvinculado, por vezes, até mesmo da saúde. Tá? Agora, na realidade, a gente é muito mais, né, a grande massa de nutricionistas é muito mais aproximado das necessidades da população. A nossa atuação contempla as necessidades do Brasil, né, dos brasileiros em si, mas eu realmente creio que a comunicação é falha. E aí eu faço meia-culpa também, porque eu acho que conselhos comunicam mal, outras entidades comunicam mal, para mostrar à população, olha o que nós somos, né? E isso impacta diretamente muitas coisas. Tá? Além disso, a gente observa o real assédio moral, né? O assédio sexual, tá? O moral pelo machismo estrutural, né? Por aquele olhar, né? de desprezo por vezes, o assédio sexual, por se tratar de uma profissão, como já falei, estritamente feminina, tá? E são coisas inerentes, né, da sociedade ao tratar as mulheres quando vão ao mercado de trabalho. Tá? Também vemos privilégios e diferenças de tratamento, como você já colocou, né, para outros colegas profissionais de saúde em relação aos nutricionistas. Eles possuem, eu sei que tem ambientes que possuem refeitórios diferenciados, ou então tem um tratamento diferenciado. Isso, para mim, é um crime completo. Né? E até Isso é mesmo, inaceitável. eu acho Sim, que até para nutricionista, às vezes, que é da área hospitalar, e o do nutricionista que é da exatamente. área da UAN, né? Você vê, né? Até o Exatamente. estigma mesmo, que até na pesquisa até surgiu considerada a área de alimentação coletiva como a de menor status social. Exatamente. Então, Intraprofissão, você fala, né? é, o próprio isso. preconceito do nutricionista para com o Sim. nutricionista. Perfeito. Até mesmo quando você vai, eu já trabalhei em um hospitalar, mas na área da produção, né, alimentação coletiva, e você via, né, que a nutricionista hospitalar tinha um tratamento Uhum. e a da UANA, que ficava ali dentro É. do refeitório e tudo mais, da alimentação coletiva, você Recebe via outro tipo de tratamento. outro tipo de tratamento. Isso aí realmente é mais uma coisa que tem que ser realmente combatida dentro das entidades de classe. Né? E voltando, a gente tem a remuneração justa, repito, não é diferente das outras profissões, né?
E como eu já coloquei, a gente está sempre se comparando lá com cima. Mas eu tenho um amigo formado em Direito que fez prova para juiz e está pagando X. Só que aquilo ali é o ponto totalmente fora da curva, né? Eu acho que o salário médio do nutricionista, por incrível que pareça, eu sei o quanto isso causa insatisfação, mas ele é realmente aproximado da realidade de outras profissões de nível superior, né, do país, tá? Não que seja satisfatório o salário. É baixo, como das outras profissões também. Mas eu acho que a gente tem que perder um pouco desse estigma de patinho feio, um pouco desse estigma de que não temos reconhecimento, porque acho que não é por aí, tá? E assim, Roberto, eu acho que todos esses fatores, né, eles minam a autoconfiança, levam à insatisfação, ao desestímulo Sim. e à frustração, né? É onde sai a expectativa, né, e, em alguns casos, entra a dura realidade. Tá? Se ainda juntarmos, e aí a gente vai começar a falar de impunidade, os leigos que insistem em atuar como nutricionistas, eu creio que a grande frustração com relação à impunidade venha daí, porque isso é um tema recorrente, né? A frustração acaba se tornando, ou melhor, ela se junta à revolta. Então, a pessoa fica frustrada, né, e revoltada. Isso realmente é ruim, né? Acho que ninguém deveria sentir isso, né? Mas entende-se o sentimento devido à situação atual. Tá? Então, assim, depois de trazer essa contextualização, né, até me estendi, né, é importante ouvir o seguinte: a sensação de impunidade não é a impunidade real. Tá? E por que eu falo isso? Né? O fato de um agressor, né, um assédio moral, sexual, ou um transgressor da lei, né, as blogueiras que insistem em ser nutricionistas, não serem punidos no tempo da nossa expectativa e ainda colecionar, mesmo que seja poucas, mas algumas vitórias nesse meio do caminho, enquanto os processos estão sendo multados, não significa que essa pessoa não será punida. As leis têm seus delicados trâmites, que, se não forem respeitados, você corre o risco de anular aquele processo, então você tem que fazer tudo muito bem feito, porque senão a lei vai acabar protegendo aquele réu, vai acabar protegendo aquela pessoa que foi denunciada. Tá? E a nossa justiça, que já é assoberbada com diversas coisas. Se você ligar a televisão, você já vai ver uma série de processos, de problemas com a justiça. Então, ela já é assoberbada, mas ela tem o seu tempo também. Então, as coisas acabam demorando. Tá? Uma outra coisa importante é a expectativa da punição severa. Né? Então, ou seja, eu enxergo a partir daquela situação, o meu ver daquela situação é que a pessoa que está cometendo aquela transgressão, ela precisa ser punida de forma muito severa, né? Então, por vezes, a gente acha, né, uma situação grave demais, mas a lei não interpreta como grave ou a comprovação acaba sendo difícil. Por exemplo, assédio moral. Assédio moral não é fácil você comprovar. Eu já vi vários casos de assédio moral. Lá na associação, a gente abriu agora um canal específico para receber os processos de assédio moral, só que não é fácil você comprovar. Tem que ser recorrente, não pode ser uma vez só, tem que ter alguns fatores que caracterizem o assédio moral para você poder entrar com o processo. Tá? Então, assim, isso leva realmente uma sensação de impotência. Eu estou impotente frente ao assédio moral que estou sofrendo, ao assédio sexual que estou sofrendo. Estou impotente frente ao leigo que está atuando como nutricionista. Entendeu? Sim, né? Então deve ser, por muitos não conhecerem todo esse processo, até porque, né, a pessoa precisa apurar, né, os fatos, né? Então precisa ter aquela investigação. Geralmente eles contratam, né, empresas especializadas para fazerem essa apuração, né, pessoas neutras para poderem enxergarem, né, com os olhos mesmo, porque assim, eu me lembro quando eu trabalhei também no mundo corporativo, eles tinham um canal, né, de denúncia e tudo mais, e eles falavam que era uma empresa especializada
para pegar, né, as provas, analisar tudo direitinho, fazer uma investigação, fazer uma pesquisa mesmo nos setores, enfim, eu, como nunca atuei nesse ramo, né, não tenho propriedade muita para falar, mas pelo que eles ensinavam a gente nos treinamentos ali do Código de Conduta e Ética, eles citavam que a denúncia era sigilosa, que a pessoa podia se sentir segura, né, se quisesse se identificar ou não, que estava protegida, era confidencial e tudo mais. Enfim, né? É um caminho, como você mesmo colocou, não é fácil. Eu acho que também querem averiguar para também não fazer injustiça nem de um lado nem de outro, né? É verdade, verdade. Acho que, apesar da desesperança, dessa sensação de impotência, da frustração com a situação, sempre vale denunciar, tá? Até porque a denúncia em si, ela já serve como uma forma de você sentir que você é dona daquele ato, que você está empoderada para poder, né, para ter a capacidade de lutar contra aquele tipo de opressão que você está sofrendo naquele momento. Então, já é alguma coisa. Tá? Iniciar uma luta, ela já é alguma coisa. Vale sempre denunciar, né? Porque, por mais que seja mais lento, não respeite a expectativa de punição para ontem, que a gente almeja, ela vai chegar. O processo vai ter que correr um trâmite e a pessoa denunciada vai ser incomodada. Então, acho que vale a pena, né? Eu acho que a denúncia que não vale a pena é aquela que não é feita. Quando você realmente vê algo errado, é necessário denunciar, é necessário lutar, né? Acho que é muito importante a participação de todos, né? O conselho, os sindicatos, as entidades em geral, elas não têm como adivinhar o que está acontecendo no seu ambiente de trabalho, precisa ser denunciado, né? Então, as pessoas precisam realmente receber as informações. É igual uma prefeitura. Se você tiver, né, na sua rua, abrir um buraco, se você não ligar para a prefeitura, aquele buraco vai ficar ali um tempo, né? Então, você precisa ter essa iniciativa, né? Tem que tomar essa coragem e fazer essa iniciativa, nem que seja, por vezes, uma denúncia anônima, pode ajudar, tá? Ter a coragem, né, de relatar, né, o que está acontecendo, eu acho que ele já tá mudando o cenário, né, pelo menos teve a coragem de Exatamente. relatar o que está acontecendo até para as entidades de classe terem consciência, né, de como está o nível, as organizações também, né. É, porque assim, eu queria até te complementar, quando a gente observa, pelo menos eu pegando os artigos de 2010, 2011, 10 anos atrás, eu fiquei um pouco triste, né, de ver os mesmos resultados em 2021. Tem aquela sensação que os problemas se repetem dentro da profissão e nada, né, está sendo feito para mudar esse cenário. Eu sei que é um trabalho, de formiguinha, pequenos passos, né, não vai ser também como dar em 24 horas, né, da água para o vinho, não é assim. Mas eu vejo que até esse resultado, essa insatisfação, né, me gerou uma inquietação de fazer algo por esse público, pelos meus colegas de profissão, pela própria profissão e os futuros nutricionistas, e como professora, né, estimular mesmo os alunos a mudar esse cenário, né. E aí eu também eu gosto muito de estudar o desenvolvimento humano, que eu acho que se aplica a todas as profissões, então acho que a mudança ela precisa partir também do desejo de cada um, é isso, né, relatar, mas eu acho que você que trouxe, ainda mais com a sua experiência dentro de uma entidade de classe, e em outras entidades como você trabalha no INCA, de mostrar um pouquinho também que é um trabalho árduo, árduo nesse sentido, é que muitas vezes nós temos todo ser humano acho que tem aquela expectativa, né, então muitas vezes a gente tem que fazer, mas já mostrando que o fazer já é um caminho, né, de você denunciar e tudo mais. Porque se você parar para olhar, até os próprios canais jornalísticos, né, há pouco tempo a gente teve um assunto no Fantástico, né, de um assédio sexual até na Unirio, universidade até que eu estudei, você também, ainda continuo, né, faço meu doutorado lá. Então eu acho que já está tendo, né, um movimento sim, um encorajamento, assim, da sociedade, não só ali no caso foi de uma aluna, né, de 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 denunciar, de apurar, né, e com certeza eles foram investigando tudo, assim, pegando as provas para colocar aquela matéria no ar.
Eu sei também que é muito fácil, né, a gente falar, mas que esse sentimento mesmo, né, como você falou, essa sensação que muitos profissionais têm, é que não há uma evolução nesse sentido, uma revolução, ainda mais nesse sentido ali, eu vejo muitos falando: "Ah, a questão do antes e depois. Ah, eu faço, né, porque todo mundo faz, não há punição, não há isso, não é aquilo", né, mas eu acho assim, que a gente também não tem que ir no efeito manada. Se a gente quer uma mudança, a gente tem que pensar o que que a gente pode fazer de diferente para também estar apoiando essa mudança. Eu acho que às vezes a gente também espera muito do externo, né, joga muita culpa para o espera, né, tudo do conselho, das entidades de classe e acaba também não fazendo, não lutando, né, por um movimento. Não tem eu vejo também muito na nutrição essa desunião, né, não tem aquela busca coletiva. A gente está sempre, né, como a gente paga o conselho, como paga o sindicato, então a gente espera muito deles. Então, né, nesse sentido, acho que você já falou um pouco, né, do encorajamento das pessoas a denunciarem, buscarem por justiça, punição. Acho que o primeiro passo mesmo é esse, de fazer, né, de expor o que está acontecendo, relatar. E aí eu sei que existe um caminho, o que que é competência das entidades de classe, o que não é, né, que parece que não é competência, o conselho manda, né, para o Ministério Público, e tudo mais. Para que a gente possa eu acho que também, como você falou, falta também um pouco de comunicação, acho que até vale até, de repente, né, até as universidades, eu não sei, alguns projetos pedirem essa ajuda do conselho para mostrarem. Uma vez eu assisti uma palestra até da Luana, que ela trabalhou com você na sua gestão, e ela mostrando, ela clareou mesmo lá na UFRJ, num evento que teve, o que era a competência do conselho, o que não era, que vocês encaminhavam para o Ministério Público, clareou muito. Então, acho que também falta isso, essa clareza para os profissionais e para os estudantes, né, para eles entenderem o por trás dos bastidores, como é que funciona tudo bonitinho. Mas eu acho que a gente já fazendo esse podcast, tentando informar, eu espero que atinja muitas pessoas, para que possa, né, encorajar nesse sentido. Então acho que também eu acredito que a gente já avançou muito, né, quanto às denúncias. Eu não sei se você pode complementar nisso, né, eu acho que na sua Então, gestão, acho que já tem bastante, né, pelo que eu ouvo os s- colegas falando, a própria Lúcia outro dia ela falou que vem chegando muitas denúncias e tudo mais. sim, sim, sim. Acho que as pessoas têm ganhado um pouco mais realmente coragem, né? Porque, infelizmente, a falta de esperança, né, nas entidades públicas é quase um mantra para o brasileiro em geral. Isso não é só da nossa profissão, né? Sim, Não é específico da nossa profissão. verdade. Frases como "isso é Brasil", "esse país não é sério", né? A gente nos envergonha, né? E a gente acaba não se movendo para atuar. É, é, a gente não tem muito senso de coletividade, você coloca, né, que a gente não se une, mas, de novo, isso não é, infelizmente, né, isso não é Só da só nutrição, da né. nossa, exclusivo nosso, né, isso é de todo mundo, né, acho que o individualismo acaba imperando, tá? A gente está afundado em desigualdade, né, a gente é separado por casta, assim, onde uns são mais iguais que Sim, outros, né, mais reconhecidos que outros. É, nós temos históricos de fracassos por meio de lutas coletivas, né? O Brasil não é aquele país que fala a Revolução Brasileira, né, que aconteceu com os nossos heróis e tal, que a gente tem orgulho da nossa história, né? As coisas são no jeitinho, né? Se você rever as revoltas populares do Brasil, veja se alguma vingou. Não vingou nenhuma. verdade, né. São, Então já são, tem são todas dadas diretamente de mão beijada para a gente, né? Vai ter um ou outro mártir, morre aqui, morre ali, mas no final das contas, quem se resolve são os poderosos mesmo, que decidem naquele momento dar alguma coisa para a gente, né? O brasileiro ele não vive, ele sobrevive, né? Você ainda tem essa questão. Ele é afundado em preocupações, né, da sua própria vida. Vou conseguir levar comida para casa hoje? E meus filhos como vão ficar? Então ele não tem nem tempo de pensar no coletivo, tem tempo nem de pensar na reunião de condomínio dele, tem que pensar ele 100%, 110% na vida dele. Isso tira um pouco da coletividade e o individualismo vai imperando, né? Você não vê as movimentações em países como França, até mesmo como os Estados Unidos, as pessoas se unem em torno de um bem comum. No Brasil isso é muito diferente. Acho que a gente está muito afundado nos nossos próprios problemas, que não são poucos. Isso não é uma crítica ao brasileiro. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem tanto problema que a gente não consegue levantar. Isso afeta a nossa profissão, porque a gente está dentro desse contexto todo, né? pois é, né.
Pois é, é difícil, difícil. Aí você pega também, né, como a pessoa se insurge contra aquele sistema e vai denunciar. Né? Ela fica com medo de sofrer perseguição, porque ela vê alguns líderes sendo perseguidos, ela tem medo de Perdeu o emprego, retaliação, né? perdeu o emprego, né? Então, tem medo dessa retaliação. E, olha, eu vou te falar que tem servidores públicos também não se manifestam. Não se me... Tem Ficam medo, né? tem medo, é medo. É falta de conhecimento, por vezes, não entende que ela tem os seus direitos, né? Tem todo esse contexto histórico de que no Brasil, né, é quase fique quieto e vá trabalhar, não reclame. Né? Então, nós somos assim totalmente criados para isso, né? Para não nos insurgirmos. Né? Existe também um bombardeio da imprensa, que isso é inegável, Sim. né? Que por vezes é alguma coisa exagerada demais, né? Outras com razão e outras sem razão, né? Que sempre mostra impunidade, injustiça, que mostra que o esperto se deu bem, que o esperto que foi lá caçado, depois ele vira senador da República, ou então, né, você está sempre vendo que os políticos mais poderosos, eles sempre conseguem se safar de alguma forma e voltam ao cenário político de alguma forma. Então, isso tudo gera uma sensação de impunidade, de que as coisas não vão para frente. Vejo como isso já está incrustado na gente. Eu estava no conselho, uma breve história. Eu lá chego uma moça reclamando do conselho, reclamando das coisas, eu sugiro a ela, que tem mais de 10 anos. Olha só, por que você não vem, ano que vem tem eleição, por que você não vem na eleição do conselho? Por que você não se candidata? Ela me responde, para quê? Não vai mudar nada? Assim, a própria pessoa não confia nela para tentar ser um agente de mudança, um agente de transformação. Então, como é que pode, né, ser tão incrustado na gente, no brasileiro, que realmente, né, fica difícil, né? As pessoas realmente desacreditam as coisas, tá? E só para terminar esse pequeno contexto, né, a gente tem uma questão que a classe média brasileira, de uma forma geral, ela acha, né, infelizmente, que senta à mesa com ricos e poderosos, né? Ou então, né, o brasileiro, de uma forma geral, o brasileiro médio, de uma forma geral, ele acaba tendo um pensamento mais voltado ao conservadorismo, ao lado disciplinador, ao lado autoritário, né? E acabam rotulando movimentos, né, de luta ou quem luta para denunciar como desocupado, arruaceiro, ou simplesmente, né, pela sua visão higienista, eles não se enxergam como trabalhadores. Não se enxergam. Eu sou trabalhador, Beto, você é trabalhador. Você está terminando o seu doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu sou trabalhador. Né? Eu preciso da minha renda realmente para poder prover, né, a minha família, a minha filha, minha vida em geral. Né? E a gente tem muita dificuldade de se unir para buscar soluções. A gente terceiriza, como você bem colocou, É. para, tem um conselho para fazer isso, tem um sindicato para fazer aquilo, tem outro para fazer aquilo. Né? Mas o que também não se é falado é que pessoas que participam das entidades de classe participam de forma voluntária. Não existe salário para presidente de conselho, para presidente de sindicato, para presidente de associação, não existe. Né? Realmente quase utópico, aquela vontade está ali. Eu não conheço um presidente, vou falar do conselho em si, porque talvez seja o maior órgão, né, o mais forte, né, que eu não conheço um ex-presidente que tenha se tornado, dentro do Rio de Janeiro, o Espírito Santo, ou até mesmo no sistema, que eu tenha conhecimento, que tenha se tornado um político, um deputado, ou tenha ganhado alguma coisa por ter atuado em favor da categoria. Não, é a vontade de participar. Agora, sozinho, não vai conseguir. Precisa de uma união da categoria mesmo. Precisa que as pessoas pensem isso, né, e repensem os seus conceitos em relação às entidades e apoiem as entidades. Critiquem sim, quando tiver que criticar, mas tem que apoiar. Né? Isso é fundamental. Né? Esse clima perfeito de justiça na cultura que a gente tem no Brasil, né, você não pode aplicar em todas as instâncias e você tem que apostar, sim, que a sua entidade de classe está lá para te apoiar, para estar junto de você quando você precisar em alguma situação específica também. E tem que confiar, tem que denunciar. Não tem que ter medo, tem que denunciar.
Pois é, né? Que tenha coragem. Eu acho que, como a gente falou, né? Eu acho que as pessoas estão mais corajosas mesmo. E também eu acho que é um pedido de ajuda. Quando a gente denuncia, né? Quando a gente já não está aguentando mais e quer ver melhorias naquela situação, no que está ocorrendo, também eu acho que eu também enxergo como isso, um pedido de ajuda. Por favor, me ajude, né? Vamos melhorar. Eu acho que já é ali um passo, sim, de evolução, de melhoria. Você já está fazendo a diferença, sim, dentro ali do cenário da sua profissão. Léo, eu quero te agradecer. Eu acho que já estamos caminhando para o final. Eu não sei se você, eu quero deixar uns minutinhos finais aqui. Agradecer muito, eu gostei muito, aprendi muito. Como eu falo, cada episódio eu aprendo muito, muito, muito. Já fiquei com uma vontade de eu sei que esse ano é um ano eleitoral, mas quem sabe, né, no futuro, fazer algum trabalho voluntário, justamente, né, dentro do conselho, para a É, gente aprender mais, né, sobre aquilo. Então, assim, se organizar para ter tempo para isso, quem sabe, né, colocar como metas futuras. Então, assim, eu gostei muito, eu acho que também a gente aprende, cresce muito, né, trabalhando ali por trás dos bastidores. E eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, em meu nome, em nome do Paulo Sérgio, que é o meu orientador. E deixe esses minutinhos finais para que você deixe uma mensagem, não sei se você quer complementar algo a mais, pode ficar à vontade. perfeito, Roberta. Eu que agradeço novamente, imensamente o convite. Eu acho que foi muito proveitoso, eu acho que foi um bate-papo muito legal. Você me desculpe se me estendi demais, falei muito, Nada, foi mas ótimo. é porque realmente é um tema que me agrada bastante, né? Eu tive essa experiência e falo, né, para os nossos nosso público, né, que vai escutar esse podcast, que eu também já fui um dos que falava que o conselho não funciona, que não serve para nada. E até hoje eu escuto isso de outras profissões, né, do pessoal da enfermagem, de médicos, a mesma coisa dos seus conselhos, tá? Mas depois que você participa, e realmente, Roberto, é bonita a sua atitude de querer participar um dia de alguma comissão, né? Então, tenho certeza que quem for entrar no conselho aí e você se candidatar, será um prazer te receber. Eu creio que muda, é transformador, porque você realmente vê acontecer. Tá? Talvez ele não seja tão transformador na sua vida, na vida profissional que você está ali, Uhum. né? Você não vai ver de imediato alguma coisa acontecer na sua vida profissional, mas você enxerga o poder da entidade, como ela pode trabalhar, como ela pode ajudar a categoria como um todo, né? E é importante também convocar, né, os colegas, os nutricionistas, qualquer trabalhador, para que eles estejam sempre próximos aos seus núcleos, né, de associação, os seus núcleos, né, de apoio a sindicatos. A gente teve uma reforma trabalhista que enfraqueceu muito os sindicatos, contando uma história bonita, que você não precisa pagar mais a contribuição sindical, que você vai poder negociar sozinho com o seu empregador. Eu duvido, né, que 99% do trabalhador brasileiro se sinta apto a negociar com com um advogado de um grande empregador. Né? E o E Rio está isso é sem muito ruim. sindicato, né? O estado do Rio está sem É, sindicato, né? Até hoje. eu, particularmente, não Eu acho que estou está assim, é. acompanhando o Sindicato do Rio. Né? Eu não tive esse contato com o pessoal daqui. Mas é importante as pessoas estarem vinculadas a sindicatos de uma forma geral, não só os nutricionistas, seria o ideal, né? Mas na ausência desse, se for o caso, é importante, sim, estar próximo aos seus movimentos, né, de luta para poder você ter alguém que te proteja quando você sofreu assédio moral, alguém que te proteja quando sofreu assédio sexual, alguém que lute por você por questão salarial também, né, por respeito no ambiente de trabalho, né, por material, né, por condições de trabalho. Então, isso tudo é fundamental para que a gente alcance a satisfação no ambiente de trabalho, né, e possa desempenhar o nosso papel e receber lá o nosso reconhecimento, né, e até mesmo a remuneração justa, né, porque merecemos essa remuneração justa. Sim, Tá? merecemos De sim. novo, obrigado, Alberto. Ah, eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal, que vocês possam, né, aproveitar bastante e contribuírem com a nossa enquete. A gente sempre faz uma pergunta, né, no início lá no Spotify, do podcast, né? Então a gente
pede que vocês também participem, coloquem a opinião de vocês, que é muito importante para nós, tá bom? Agradecemos, muito obrigada e que vocês aproveitem bastante esse episódio. Tchau, tchau.